Bom, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo sobre metodologia científica. Vamos falar sobre mais um trabalho de síntese. Desta vez, nós vamos falar sobre esquema, né? Técnicas para esquematizar. Vocês já devem ter encontrado esse subtítulo, né, em alguma apostila, em algum livro de metodologia científica, de metodologia do trabalho acadêmico. Eles gostam de dar nomes diferentes aí. É uma questão de nomenclatura, de terminologia, que metodologia do trabalho científico implica o método próprio da ciência. O trabalho acadêmico ele segue o método científico. É uma questão de nomenclatura. É óbvio que todo conhecimento hoje ele é dialético, né? Quer dizer, não todo, mas quase todo o conhecimento ele é dialético, né? Ele é discursivo. A gente não chega a essas definições assim categóricas e esses dogmas, essas verdades absolutas em relação ao conhecimento, até porque nós estamos falando de ciência e a ciência ela não é dogmática, né? A ciência ela não é dogmática, o conhecimento ele é mutável. Então a gente discute muito essa questão de nomenclatura, de terminologia, de conceitos, de mudança de opiniões, de mudança de conceitos. Então, voltando para o nosso tema, nós vamos falar sobre mais um trabalho de síntese. O que é um trabalho de síntese? Um tipo de trabalho usado para você condensar informações, para que você possa tanto estudar como também para que você possa redigir, né, trabalhos de autoria própria. No caso aí seriam também publicações, né, científicas, e nós já falamos aqui sobre um tipo de publicação científica. E agora nós vamos ver mais um trabalho de síntese, que é o esquema, né? O esquema é particularmente um dos trabalhos de síntese que eu mais gosto, porque as contribuições da, da, da ciência, né, mais basicamente da chamada neurociência, né, ou neurociências, porque existe aí uma diversificação de ramos, elas têm apontado, essas descobertas, né, têm apontado para a contribuição massiva de esquemas para a compreensão e a retenção, a assimilação de conhecimentos de forma mais fácil, rápida e também duradoura, né? Inclusive, a gente vai falar sobre um desses tipos de esquema que contribui muito para a aprendizagem e que muitos alunos são resistentes a usar esse recurso, né, didático e que estão perdendo muito por não usar esse recurso didático, porque a própria neurociência ela tem se preocupado, né, na parte cognitiva em fornecer aparatos, né, ferramentas para que nós possamos aprender de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, de uma forma mais profunda e também que esse conhecimento ele se torne significativo, duradouro, né? Não diria permanente, mas duradouro, porque a gente vai pegar esse conhecimento mais tarde e vai usar ele como um subsunsor para novos conhecimentos, para agregar novos conhecimentos. E aí esse conhecimento ele vai sofrer uma modificação, então ele não é permanente, né? Mas ele é duradouro. Ele demora um bom tempo até ele ser reprocessado, até ele ser redefinido, ressignificado, né, em nossa estrutura mental. Então nós vamos para o esquema. Aí vamos estudar agora um pouco sobre esquema. Vamos começar com a definição. O que é um esquema? Né? A definição aqui é bem simples, né? Vamos dar uma lida aqui e uma analisada rápida nela. Né? O esquema consiste na representação gráfica da síntese de ideias principais da temática de um texto ou artigo, né? Ordenando essas ideias em divisões e subdivisões integradas para dar uma informação visual e imediata do texto que está sendo esquematizado. Em termos simples, o esquema é o quê? É a distribuição gráfica de um assunto. Quando eu falo gráfica, eu falo não só de imagens, mas também de texto, né?
A parte gráfica é uma parte que você olha e você consegue identificar os elementos, né? Quando a gente estuda, por exemplo, a questão de logotipo, logomarca, isotipo, a gente sabe que tem ali uma diferença de um que tem só o desenho, um que mistura desenho e texto. O esquema é isso. Ele traz o resumo de um conteúdo, ele traz o resumo de um texto, usando unidades do próprio texto, ou seja, ele usa palavras, ele usa expressões, ele usa palavras-chave, mas ele usa também outros elementos gráficos, imagens, símbolos, né? Ele usa outros elementos gráficos ilustrativos para que você possa criar aí essa representação do conteúdo. E essa representação do conteúdo, ela segue uma divisão, ela tem uma subdivisão, ela tem uma integração desses elementos textuais, né? A gente entra no caso da linguagem, né? Nós temos aí no esquema a linguagem verbal e a não verbal. A gente tem a linguagem verbal e não verbal no esquema. E todos esses elementos, eles vão se integrar de forma a que você compreenda a mensagem do texto que você esquematizou de uma forma mais imediata. Isso aqui é um esquema, tá? Qual cuidado nós devemos ter quando nos propormos a elaborar um esquema? O de compreender a relação que existe, né, entre as partes do texto, né? O texto ele é escrito seguindo normas técnicas, regras, e todo texto ele mantém uma unidade. A própria palavra texto, o significado dela remonta à palavra tecido. E o que é um tecido? O que é um tecido? O tecido é um conjunto de fios entrelaçados de modo que ele forma ali um plano. Você não consegue identificar no tecido todos os fios entrelaçados. Tá? O texto é isso, é um conjunto de elementos entrelaçados que formam uma unidade. E para que você possa produzir, redigir um esquema, você precisa compreender como essas partes do texto elas estão integradas, elas estão relacionadas umas com as outras, uma com a outra, uma com todas, todos com uma. Então você precisa compreender a tessitura do texto, a organização do texto. Como o texto está distribuído, como ele foi organizado pelo autor, como ele foi pensado. Somente com essa compreensão dessa relação que existe, né, entre as partes do texto é que você vai poder produzir um bom esquema. Quais os tipos de esquema? Bom, geralmente, quando a gente fala em esquema, os alunos, as pessoas de uma forma geral, acreditam que existe apenas dois tipos de esquema. Não. Os esquemas eles podem ser classificados de duas maneiras. Eles podem ser classificados pela autoria, assim, a pessoa que criou o esquema, né, e aí, portanto, ela recebeu o nome em homenagem a essa pessoa, esse tipo de esquema recebeu o nome em homenagem a essa pessoa, e eles podem ser classificados também pela tipologia. Qual o tipo de esquema especificamente? Quando a gente fala tipo, a gente fala assim, quais as características gerais desse esquema, como ele foi pensado, né? A partir de qual estrutura, a partir de qual função, a partir de qual organização dessa representação gráfica ele foi pensado. A gente vai analisar aqui alguns desses esquemas e tentar evidenciar para vocês, né, esclarecer para vocês como nós podemos classificar esse esquema, né? Se é pela tipologia ou se é pela autoria. E também vamos aproveitar para mostrar para vocês alguns exemplos de esquema e um deles que um desses esquemas pode, né, ser usado de forma muito eficiente nos estudos, tanto nos estudos também como para a escrita, né? Porque você pode aproveitar esse esquema, né, que você tenha feito para depois escrever, produzir um texto, né? E uma outra coisa interessante, né? A gente fala esquema, mas os esquemas eles também são conhecidos como diagramas. E sim, os esquemas eles pertencem à linguagem matemática, né?
Os esquemas, eles não são da área de humanas, eles não são, né, da área de linguagens especificamente. Os esquemas, né, eles são conhecidos como diagramas e eles são basicamente da área mesmo, né, da área de exatas, né, de ciências da natureza e de matemática, né, a área que a gente chama de exatas. Então, nós vamos analisar aí os esquemas ou diagramas. A partir de agora, vocês vão perceber que eu coloquei aí a classificação dos esquemas como diagramas. E a partir de agora, a gente vai se referir aos esquemas como diagramas, certo? Então, nós vamos aqui para o primeiro tipo de esquema ou diagrama, que é um diagrama de fluxo. Esse aqui é um esquema que ele é classificado a partir da sua tipologia. Que tipo de esquema ele é? Ele é um diagrama, ele é um esquema de fluxo. Por que de fluxo? Porque ele mostra a relação que existe, né, o movimento que existe dentro de determinado sistema. Ele mostra o movimento dentro de determinada organização. Por isso que a gente fala fluxo. Fluxo significa o quê? Movimento. Esse movimento pode ser também um movimento hierárquico. Ele pode ser um movimento tanto vertical como horizontal, como diagonal. Então, ele mostra aí um fluxo, um movimento. Né? Os diagramas de fluxo, eles também são chamados de fluxograma ou organograma. Nesse caso aqui, nós temos um organograma. Por quê? Porque esse diagrama de fluxo está mostrando como funciona a hierarquia, né? Como está organizada uma unidade escolar. Né? A unidade escolar, quem está no centro desse processo decisório aí, baseado aí em uma unidade escolar que segue a gestão democrática e participativa. É isso que esse fluxograma ou esse diagrama de fluxo mostra. Então, quem está no centro das decisões? O colegiado escolar e os líderes de classe. Se é uma unidade escolar que segue um regime democrático e participativo, a equipe gestora ela não dita, ela não é autoritária, ela não é autocrática. Então, quem toma as decisões, na verdade, são quem? São o colegiado escolar e os líderes de classe, né? O Senado e a Câmara dos Deputados. E a equipe gestora, né, que seria o executivo, ele aconselha, ouve, sugere também, né, também toma suas decisões, mas isso tudo de forma colaborativa, participativa. É uma coisa democrática. Por isso que, nesse fluxo, vocês podem observar que o colegiado e os líderes de classe, eles atuam em direção à equipe gestora, à secretária escolar, ao coordenador pedagógico e ao corpo discente, né? A equipe gestora, basicamente, ela vai coordenar as ações de quem? Da secretária escolar e do coordenador pedagógico. O coordenador pedagógico, por sua vez, vai coordenar o quê? O corpo docente. A secretária escolar vai se responsabilizar pelos funcionários técnicos e de apoio. O de apoio sumiu ali no fluxograma. Acho que na hora que eu fiz a transferência, os técnicos de apoio desapareceu. E o corpo docente, assim como os funcionários, vão trabalhar em função de quem? Dos alunos, do corpo discente. Mas quem envolve as decisões, quem toma as decisões, quem discute, né, quem mobiliza, quem avalia, quem, no caso aí, quem acompanha todos eles, né? A equipe gestora, a secretária, o coordenador pedagógico, o corpo docente, os funcionários técnicos e de apoio, inclusive o corpo discente, o colegiado escolar e os líderes de classe, que seriam as instâncias deliberativas de cunho de natureza democrática e participativa. Então, percebam que isso aí é um fluxo, mostra um movimento, uma hierarquia, uma forma de organizar aí uma instituição. Então, é um diagrama de fluxo, também chamado de fluxograma ou organograma. Tá? Esse é um dos tipos de esquema. Vamos para o próximo. Esse aqui é um velho conhecido dos estudantes. Esse diagrama aqui, ele é um mapa mental, né?
Nesse tipo de diagrama, a gente tem aí a organização, a distribuição de um assunto a partir de um núcleo temático. Qual é o núcleo temático aqui? É o neocolonialismo. Esse núcleo temático, ele se desdobra em várias seções ou subtítulos que vão se desdobrando em vários conteúdos, em várias informações. Tá? Esse aqui é um mapa mental. O mapa mental ele é muito recomendado pela neurociência para potencializar, para aumentar a capacidade de aprendizagem dos alunos, né? Para aprender melhor, para aprender de forma mais eficiente, mais rápida um conteúdo. Por quê? Porque o mapa mental ele facilita os processos cognitivos na nossa mente responsáveis pela assimilação de conteúdos. E uma das recomendações que não foi seguida nesse mapa mental aqui é que cada subtema deve ser de uma cor diferente. Observe que todos estão azuis, né? Só os subtítulos é que estão em cores diferentes, mas nem todos. Mas as informações elas estão todas na mesma cor. O recomendado é, para cada subtema, uma cor diferente, porque isso vai fazer com que o seu cérebro associe a cor à informação. E isso vai facilitar o processo de assimilação do conteúdo. O mapa mental ele é um diagrama que ele traz justamente isso, né? Ele traz aí um núcleo temático e os desdobramentos desse núcleo temático em vários assuntos que estão agrupados em seções ou subtítulos. Então, mais um tipo de diagrama, né? E esse também muito usado. O próximo. Ó, esse aqui agora a gente já está vendo que ele mostra uma classificação por autoria, né? É um diagrama também de fluxo, mas ele é conhecido como diagrama de Gantt. O diagrama de Gantt ele mostra o desenvolvimento de ações em determinada linha temporal. Observe que nós temos aqui os procedimentos de um projeto, né? De um projeto de pesquisa. Nesses procedimentos, nós vamos ter algumas ações que precisam ser executadas, que seria a coleta de dados, a indexação desses dados, a análise de dados, a escrita de um relatório dos dados que foram analisados e a publicação dos resultados. Como nós vamos distribuir essas ações no tempo? Aí o diagrama de Gantt mostra justamente isso. Observe aí que ele tem, né, um direcionamento aí, né, vertical com as ações e um direcionamento horizontal com fluxo temporal. Coleta de dados ela vai ali, ó, até mais ou menos o meio de maio. A indexação começa quando termina a coleta de dados e vai até mais ou menos quase o final de maio. A análise dos dados ela começa no finalzinho de maio e vai até o finalzinho de junho. Mas enquanto está sendo feita a análise de dados, já inicia também o processo de escrita de relatório, que vai até o final de julho. E a publicação dos resultados ela acontece logo em seguida da escrita do relatório. Então, o diagrama de Gantt ele mostra isso, né? Várias ações que são desenvolvidas em um fluxo temporal, em um intervalo de tempo. Esse diagrama ele é muito usado mesmo em projetos de pesquisa para mostrar justamente o cronograma do projeto, né? Geralmente se usa o diagrama de Gantt. Mas ele também tem outras aplicações e ele também tem outras estruturas, né? O diagrama de Gantt ele também pode apresentar o desempenho de várias pessoas também em um determinado período de tempo. Mas a gente não vai falar sobre isso para que esse estudo nosso não se torne muito longo, né? Agora, né? Ao redigir um esquema, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, identificar o tema do texto ou do artigo e sublinhar o principal de cada parágrafo, dando, né, título pertinente. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o tema e os subtítulos, tá? Tema e subtítulo. Pode ser no parágrafo, pode ser no capítulo, vai depender do tamanho do texto que você quer esquematizar. Porque você pode esquematizar o capítulo de um livro, você pode esquematizar um artigo, você pode esquematizar um livro inteiro, você pode esquematizar 2 capítulos, uma parte de um livro, né? Depende muito, uma unidade de um livro, porque os livros eles são organizados de diferentes formas. E pode também esquematizar uma história, um livro de ficção.
Isso vai depender muito. Você pode fazer esquematização de um livro de ficção. Alguns autores dizem ser impossível fazer esquematização de um livro de ficção, mas não é impossível. Você pode esquematizar até um poema. Isso depende muito da sua compreensão, como nós vimos, das partes que compõem esse texto. E a primeira coisa a ser feita é identificar o tema e os subtítulos, né? As ideias principais aí que estão relacionadas ao tema, ou seja, tema e assunto. Né? Porque tema e assunto a gente sabe que são coisas diferentes. Dentro de um tema a gente tem vários assuntos, que seriam, no caso, os subtítulos. Então, identificar o tema e os assuntos. O título e os subtítulos. Depois, nós vamos transformar o texto já compreendido e interpretado em itens integrados, organizando as ideias principais a partir das mais importantes para as consequentes. Depois que você identifica quais são as ideias principais, ou seja, quais são os subtítulos, você vai começar a identificar o que tem dentro de cada subtítulo de importante, de central, de principal, e como você vai relacionar essas informações ao subtítulo, como você vai organizar essas informações, tá? E como essas informações vão se integrar com o restante do esquema. Em seguida, né, nós podemos usar também uma simbologia para cada tipo de esquema. Isso aí nós vimos lá na diferença entre os esquemas, né? O diagrama de Gantt, ele tem uma simbologia, ele tem uma forma de mostrar as ações executadas numa linha temporal. Né? O fluxograma tem um, o mapa mental tem outro. Cada um a gente usa uma linguagem simbólica diferente, tá? Porque a gente está vendo que esquema de uma forma geral, né? Diagramas de uma forma geral, não apenas um único tipo de diagrama. Depois, observar economia de palavras ao redigir os itens integrados, podendo usar o próprio vocabulário utilizado pelo autor do texto, sem a necessidade de uso das aspas. Olha, eu vou fazer um esquema de um texto. Eu tenho que criar, usar o meu próprio vocabulário o tempo todo? Não necessariamente. Você pode usar palavras do próprio texto, porque é um esquema. E não precisa ficar indicando que é uma citação, nada disso, porque é um esquema, é uma representação gráfica. As unidades textuais aí são mínimas, né? São palavras, são expressões. A gente não tem textos longos dentro de um esquema. Ele não é feito assim. Nem o mapa mental não pode ser feito assim, com parágrafos inteiros, com partes inteiras do texto. Né? São unidades bem menores, né? São frases curtas, palavras ou expressões. Simples assim. Fazer constar o que é essencial no texto, não sendo longo nem minucioso demais. O esquema pega só as ideias principais do texto. E nada mais do que isso. Apenas as ideias centrais do texto vão aparecer no esquema. Né? Por isso que é preciso você conhecer bastante o texto antes de começar a esquematizar. É preciso sublinhar, é preciso, né, dar uma lida e compreendida no texto, né, para poder você identificar quais são os elementos essenciais e aquilo que você pode simplesmente descartar na hora de construir o esquema. Quais são agora as normas para você fazer, né, produzir um esquema? Existem normas para produzir um esquema? Claro que existem normas para produzir um esquema. Isso facilita o processo e também nos dá ideias de como fazer, né, de como montar diferentes esquemas. A gente vai trabalhar aqui com normas que servem para diferentes tipos de esquema, mas basicamente essas normas vão se aplicar a mapas mentais, mapas conceituais e alguns outros tipos de diagramas, né, como os fluxogramas, os organogramas, porque existe uma variedade muito grande, gente, de diagramas, né, de esquemas, e não dá para generalizar tanto assim. Então, algumas normas serão úteis em alguns tipos e outras não serão. Então vamos analisar aí algumas. Mas vamos pensar aí basicamente que essas normas vão ajudar na construção aí de mapas mentais ou de mapas conceituais, ou então de fluxogramas e organogramas. Primeiro, seja fiel ao texto, né? Se no texto tem uma ordem em que os subtítulos aparecem, no esquema essa ordem precisa ser seguida.
né? Você está fazendo aí um esquema de um livro de ficção, por exemplo, e lá tem uma série de cenas, né? Vamos fazer de conta que você está fazendo um esquema de uma peça de Shakespeare, para entender melhor. E as peças de Shakespeare, elas são divididas em atos. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5. E cada ato é dividido em cenas. Como é que no esquema você começa falando do ato 5? Coloca o ato 5 como se fosse o ato 1. Tirou da ordem do texto, ou seja, não foi fiel ao texto. A mesma coisa é um capítulo de um livro. Você está fazendo o esquema de um capítulo de um livro e nesse capítulo o autor ele começa falando sobre um assunto, mas você resolve no seu esquema colocar esse assunto lá em terceiro lugar. Então, não é assim, tem que ser fiel ao texto. Seguir a ordem que aparece lá, certo? Isso significa ser fiel ao texto, seguir o ordenamento do texto original. Bom, aponte o tema do autor, destaque títulos e subtítulos. Bom, eu trouxe aqui agora um exemplo para a gente, né, já começar a entender melhor. No exemplo, o tema é Schopenhauer. Nossa, eu fui escolher um tema tão difícil. Nesse título aí eu destaquei um subtítulo, que seria o quê? As obras do Schopenhauer. E quais obras eu escolhi? O Mundo como Vontade de Representação, Metafísica do Belo e Aforismos para a Sabedoria de Vida. Note que aí eu destaquei Schopenhauer no meio como título, obras ali no lado como subtítulo e as informações. Quais são essas obras? Tá? Essas obras eu coloquei ela em forma de uma lista. Isso aí a gente vai ver mais na frente. O que seria uma lista itemizada? Que é uma lista em forma de itens marcados por classificações. Essas classificações podem ser numéricas ou alfabéticas. Né? A classificação que eu usei aqui é o quê? Uma classificação alfabética. A. O mundo como vontade de representação. B. Metafísica do belo. C. Aforismos para a sabedoria de vida. Mas poderia também ser uma classificação numérica, tanto com algarismos romanos como com algarismos indo-arábicos. Tá? Vamos para o próximo. Seja simples, claro, distribuindo organicamente o conteúdo. Lembra, seja simples e claro, nada de frases longas. Né? Vamos analisar aqui o mundo como representação, que é uma ideia do Schopenhauer. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar isso de forma bem simples e clara. O mundo como representação significa que o mundo efetivo só existe para quem o representa. Então, isso significa que o mundo é o quê? É um fenômeno que cada um ele interpreta de uma forma diferente, constrói de uma forma diferente. Então, isso aí foi simples, isso foi claro. E também está orgânico. Como assim orgânico? Note que ele mostra uma ordem aí, ó. O mundo como representação, aí tem uma setinha indicando o que seria isso, que é o mundo efetivo só existe para quem o representa. E para esclarecer ainda mais, ele mostra lá em cima que o mundo ele é fenômeno. Então ele está aí orgânico. Orgânico é aquela coisa que tudo está organizado, tudo está arrumado, tudo está ordenado de forma a formar um todo, de maneira a fazer sentido, a ser útil, a cumprir o seu propósito. Tá? O esquema precisa ser dessa forma. Simples, claro e distribuído de forma orgânica. Subordine ideias e fatos, e não apenas os reúna. Subordinar ideias e fatos é dizer o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, o que é que vem por último, tá? O mundo como representação. Bom, aí, né, eu coloquei o mundo como representação. O mundo como representação, para a gente subordinar aí duas ideias que seria a ideia de filosofia do pessimismo e das obras do Schopenhauer que vão tratar sobre essa questão do mundo como representação, eu subordinei isso de que maneira? Com uma classificação alfabética. Primeiro nós vamos falar das obras, que é o A, depois nós vamos falar sobre a filosofia do pessimismo. Então existe aí uma subordinação. Né? O que vem primeiro? As obras. Que aí as obras elas vão falar, né, mais sobre essa ideia do mundo como representação, principalmente naquela obra lá que fala que o mundo como vontade de representação. E depois nós vamos falar sobre a filosofia do pessimismo. Isso vem em segundo lugar, ou seja, essa é uma ideia secundária. Então eu subordinei, coloquei elas numa ordem. E todas as duas estão relacionadas ao quê? A ideia do mundo como representação. Então, gente, é assim, subordinar ideias e fatos significa isso, tá? Colocar elas numa ordem, dizer o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, e ao que está ligado cada ideia.
Bom, agora aqui, ó. Faça a distribuição gráfica do assunto mediante divisões e subdivisões que representem a sua subordinação hierárquica. Novamente, a gente está falando de hierarquia, né? Quem manda e quem obedece, o que vem primeiro, o que vem depois, e divisões e subdivisões. Primeira divisão, filosofia do pessimismo. Essa filosofia do pessimismo, ela está dividida em quê? Primeiro, em ética e segundo, extremo prazer. Tá vendo? 1, ética. 2, extremo prazer. Isso aí é uma divisão, né? Quais são as subdivisões? A ética, ela pode ser entendida por meio da compaixão. E a compaixão, para Schopenhauer, era encarar o outro como um outro eu, um outro você. Isso significava que para você encarar o outro como um outro eu, você precisava tanto de um sentimento como de uma ação. Isso aí são as subdivisões. Tá? Essa subordinação hierárquica a gente vê lá quando a gente vê filosofia do pessimismo, que ele coloca o que é que vem primeiro e o que é que vem depois. Né? Primeiro vem a ética, depois vem o extremo prazer. As subdivisões a gente vê aí quando fala do outro eu. O outro eu significa tanto sentir como agir, sentimento e ação. Né? E a gente vê aí que essa subdivisão também está classificada aí de forma alfabética, é uma classificação alfabética. A primeira divisão é uma classificação numérica. Nós classificamos os itens com números, né? Então, a gente nota aí que essa distribuição gráfica, ela mostra aí os assuntos como divisões, subdivisões, e tem uma subordinação, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois, né? E tudo isso usando números, usando letras, né? E a gente pode usar símbolos também. Aqui agora a gente entende melhor essa ideia de usar símbolos, tá? Por quê? Porque aqui diz assim, ó, construa o esquema através de chaves de separação ou por listagens itemizadas com diferenciação de espaço e ou classificação numérica para as divisões e subdivisões dos elementos. Primeiro, chaves de separação. O que seria essa chave de separação? É uma chave que vai te indicar uma ideia dentro do próprio esquema. Vontade. O que é vontade? Aí usei um sinal de igual para dizer o que é vontade. Na visão de Schopenhauer, vontade é o que mobiliza nossas ações. Então, isso é uma chave de separação, porque ela está, né, dando uma definição. Aí agora a gente vem aí as listagens itemizadas, né? A vontade ela pode ser tanto humana como animal. Então, nós temos aí dois itens, humano 1, animal 2. Outra chave de separação, né? Essa outra chave de separação, ela mostra o quê? Que a vontade humana é diferente da vontade animal, por isso que eu usei o sinal aí, ó, de diferente. Não é mais um conceito, né? Vontade não é igual mobilizar nossas ações. A vontade humana é diferente da vontade animal. E aí, novamente, nós vemos uma subdivisão de elementos com uma classificação, só que não é uma classificação numérica, é uma classificação alfabética. Né? A vontade humana ela pode gerar o que? Discórdia e sofrimento, A e B. Certo? Isso aí é ao mesmo tempo uma classificação alfabética e uma subdivisão de elementos. Bom, por último, a gente tem que lembrar que o esquema ele também tem um conteúdo pessoal. Apesar de você seguir um texto, de você estar esquematizando as ideias de um texto, o esquema ele tem um conteúdo pessoal. Por quê? Porque é você quem escolhe o que entra e o que fica de fora do esquema. E você pode escolher errado, você pode identificar o tema central errado, você pode identificar os assuntos de forma equivocada, você pode deixar uma ideia secundária de fora, você pode valorizar uma ideia secundária em detrimento de outra, né, em prejuízo de outra. Então, eu coloquei aqui, né, por exemplo, sobre o Schopenhauer, eu posso falar sobre as obras, sobre a ideia de vontade e a filosofia do pessimismo. E posso deixar de fora, né, ao falar do Schopenhauer, a ideia de extremo prazer e a ideia de ética. Então, eu posso escolher o que entra e o que fica de fora no esquema. Por isso que o esquema ele também tem um conteúdo pessoal. Eu me baseio em um texto original, mas eu escolho aquilo que entra e aquilo que fica de fora, de acordo com a minha compreensão do assunto, né, do tema, e de acordo também com o meu objetivo para esse esquema, com o que eu quero fixar, né, na minha mente em relação ao que esse esquema ele traz. Bom, mais uma vez aqui a gente traz aí
as referências que foram usadas para a realização, a produção desse material e a realização desse estudo, né? As mesmas referências que foram usadas nos outros estudos que falam sobre metodologia científica, né? Lakatos e Marconi, Moura e Prodanov, né? Os livros sobre metodologia científica, metodologia do trabalho acadêmico e metodologia do trabalho científico, métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico. Então, essas foram as obras, são obras que eu recomendo, né, novamente, para quem quiser se aprofundar nesses estudos. E nós continuaremos, né, fazendo outros estudos, tanto sobre trabalhos de síntese, como também sobre publicações científicas e outros temas relacionados à metodologia científica. Então, até a próxima.